Olá a todos, estamos aqui para fazer a leitura do relatório do TELM referente ao mês de maio. Tudo bem, Caio? Tudo bem, Bia? Tudo jóia. Bom, no relatório desse mês, a gestão comenta que vendeu um fundo imobiliário. Então, eu queria que você desse uma atualizada do que foi feito e falar como ficou a carteira com essa venda. E daí, depois de falar disso, a gente fala das perspectivas, pode ser? Legal, Bia. Acho que como você antecipou, esse mês a gente não teve relevantes novidades aqui, né? Acho que como principal novidade, a gente teve a venda de uma posição que a gente tinha nos fundos imobiliários da carteira. A gente vendeu ali uma posição de mais ou menos R$500 mil, tá bom? E aí com isso a gente segue com a carteira estável, né? Hoje o fundo está com mais ou menos 2/3 da carteira alocada em ativos de crédito, são 6 CRIs que a gente tem em carteira. E aí a gente tem ali também mais uma posição em fundo imobiliário de 15% aproximado e a gente tem mais 15% ali, que é nosso ativo de tijolo aqui, que é uma operação de estoque que a gente comentou aí, acho que nos últimos relatórios, né? Tá, que é uma casa aqui perto, na Rebouças, né? Tá indo conforme o cronograma que a gente imaginou, né? Isso é uma operação aí bastante importante para a estratégia do fundo, né? Que ali a gente busca uma posição mais, uma alocação mais de ganho de capital, né? Então é um condomínio residencial que tem desenvolvimento em fase final já de obras. Perfeito. Caio, como é que estão as condições e as taxas? Só para falar um pouco disso que a gente tem dos nossos CRIs. Tá, legal. Olhando a carteira média hoje dos ativos de crédito, a gente está com uma carteira indexada ali, a grande maior parte ali do nosso portfólio hoje está em IPCA, né, com uma taxa média de IPCA mais 10,65. A gente tem um ativo ali indexado em CDI, com uma taxa de CDI mais 3,70. A duration média ali da carteira está um pouquinho mais que 3 anos, 3 anos e 10. Tá, e a gente acompanha, né? Só para falar um pouco como a gente acompanha esses CRIs, porque a gente está vendo nesse momento, você falou que só tem um indexado a CDI, mas a gente vê que é um movimento de, poxa, o CDI está crescendo, como é que estão? Então, só para você falar um pouco como que a gestão atua de acompanhar esses CRIs, o que a gente faz para monitorar, né? Tá bom, hoje a gente está mais indexado em IPCA, acho que é um fundo que a gente busca tanto IPCA quanto CDI, a gente não tem muita preferência por indexador. Claro que tem alguns momentos que as operações de CDI, quando você tem um momento de juros mais alto, elas são mais favoráveis, mas ali a gente sempre está buscando bons ativos, então eventualmente tem algumas operações um pouco mais protegidas, com uma qualidade de crédito melhor que estão em IPCA, acho que a gente acha que faz mais sentido olhar um pouco isso, né? O CDI, principalmente nesse momento de juros muito alto, algumas operações de CDI machucam muito ali o credor, né? Então acho que a gente fica com esse medo, né? Insegurança, né? Tem algumas operações, principalmente quando a gente fala de CRI de obra, né? A gente tem toda a receita do projeto indexada no IPCA, e aí quando a gente bota ali um CRI indexado no CDI, principalmente começo de obra, a gente sabe que machucar bastante a vida do projeto. Então a gente busca operações de CDI, mas por conta disso, acho que mais pela saúde dessas posições, acho que nosso comitê acaba aprovando algumas operações mais em IPCA, porque financeiramente o projeto acho que ele para mais de pé. E agora voltando, a gente se mencionar que a gente vendeu um fundo imobiliário logo no começo, que foi uma posição, se puder falar o que a gente pode abrir de informação, o porquê dessa venda do fundo imobiliário, porque tem um propósito, né, também. É super importante falar que o fundo é pequeno, mas a gente está sempre pensando na melhor forma de rentabilizar os cotistas do fundo, de distribuir um maior valor por cota possível, né? Perfeito, Bia. Esses R$500 mil que a gente vendeu foi num fundo imobiliário que a gente alocou ali no começo. Era uma posição que estava com um carrego um pouco mais abaixo do ativo, a gente já está antecipando aí. A gente tem um ativo alto que a gente deve fazer a aquisição, ele já está em DD, tá? E aí acho que ao longo dos próximos meses a ideia é a gente informar vocês a todos essa nova aquisição. Então a gente vendeu justamente essa posição para fazer caixa e conseguir seguir na aquisição do ativo novo. A gente vendeu ali, foram R$500 milhões de um fundo imobiliário que, como eu falei, tinha uma carrega um pouco mais abaixo ali do ativo alvo. E além disso também tem um pouquinho de liquidez. A gente conseguiu um bom preço na saída desse fundo imobiliário, então a gente realizou a venda. Não, perfeito. E é super importante. A gente sempre está olhando assim, então a gente, que nem falou, a gente está olhando, está na DD de uma aquisição de um tijolo, que é isso que o TELM entra. A gente sempre falou que tem uma parte em tijolo e uma parte em papel. E a parte em tijolo a gente tem uma expertise muito grande. E é esse que é o diferencial do fundo. Caio, consegue passar os números só que a gente fechou no relatório?
distribuição? Esse mês a gente seguiu com uma distribuição em linha com os últimos meses, né? Então a gente distribuiu ali um yield equivalente a 12,68 quando a gente fala no yield anualizado, né? Que dá o equivalente a 10 centavos por cota. Então, assim, o fundo continua, né, com 21 milhões e meio. A gente está trabalhando para crescer, vendo alternativas, vendo o que pode agregar valor, tá? Então, porque assim, qual que é o nosso importante? A gente está distribuindo 12,68. Quando a gente vai crescer o fundo, a gente também não quer crescer o fundo e essa nossa distribuição diminuir. Então, a gente tem que crescer de uma forma que a gente tenha um pipe que agregue valor para quem já está no fundo e para quem vai entrar. Então, é casar tudo. E casar o momento de mercado, que hoje apetite para fundos imobiliários, ainda mais porque a gente está gravando esse vídeo em meados, dia 16 de junho. Então, assim, a gente teve uma questão de tributação, uma série de questões que ainda estão em pauta e que vão vir à tona, que vão ser definidas, mas que surgem questionamentos e o follow-on desse fundo é super importante para a Telos, para crescer, mas tem que casar essa questão de pipe, de mercado, de distribuidor e de pulverizar nossos investidores, né? Perfeito. Acho que a gente tem alguns ventos um pouco contras, mas isso daí é sazonal, vai e vem, né? Acho que mais recente a questão da tributação, mas a gente aqui, enquanto isso, segue fazendo o nosso trabalho. E acho que, assim, quando a gente olha o guidance aqui do fundo, que a gente não costuma divulgar, a gente espera entregar bons retornos aí com essa aquisição nova, tá? Então a ideia é sempre criar um track record e desenvolver essa tese para numa primeira janela aí a gente conseguir aumentar o fundo. Perfeito. Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está à disposição no ri@telos.com.br. Obrigada, Caio. Obrigado.